de sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém, irmãos? No livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo de número 31, é algo de Deus para nós esta noite. Aqui diz, 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Amém? Tome assento, em nome de Jesus. Eu fico maravilhado mediante a sabedoria de Deus expressa na palavra dele. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a sabedoria foi aluna de Deus na eternidade. E diz mais que todo o tesouro da ciência e da sabedoria está oculta em Deus, pertence a Deus. E é interessante dizer que a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E diz mais o sábio Salomão que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. E é interessante esse homem dizer que se há algo que ele pediu para Deus foi sabedoria. Interessante que ele já era um homem sábio, porque alguém que tem uma condição de pedir para Deus qualquer coisa, ele pede sabedoria, é porque já é uma pessoa sábia. Amém, irmãos? Sabe o que pedir. E Deus, ele é tão extremamente sábio, e está tão interessado que a gente também venhamos a obter a verdadeira sabedoria, que nos condiciona a observar coisas que aparentemente são insignificantes. Hoje o homem busca as grandiosidades da vida, mas Deus, ele é tão contraditório na lógica humana, que ele nos incentiva a observar coisas que a mente humana não considera, não presta atenção, e são coisas extremamente importantes para a nossa vida e o nosso viver. Um exemplo disso, a Bíblia diz que a Bíblia nos aconselha a olhar para as formigas. Quem que olha para a formiga aqui, irmãos? Só quando está o açúcar cheio de formiga, meu Deus, vamos fazer o quê? Vamos matar tudo. A Bíblia manda olhar para as formigas. Não diz, olha, vai ter com as formigas, porque você aprende com a formiga a provisão. Manda você observar as abelhas. O que tem as abelhas? A organização. São coisas que parece que não tem sentido. Como é que um Deus tão gigantesco, tão grandioso, dotado de uma sabedoria inigualável, nos aponta esses caminhos estranhos e absurdos? Manda a gente atentar para as ovelhas. O que se aprende com a ovelha? Submissão ao pastor, confiança total na sua direção. Não é isso que se aprende? E a gente não está nem aí para essas coisas. Essas coisas passam diante dos nossos olhos, diante das nossas vidas, a gente não está nem observando. E agora Deus toma aqui o profeta Isaías e nos diz o seguinte: que aqueles que realmente esperam no Senhor, confiam nele, serão como a águia. E por que Deus nos aponta a águia como um símbolo de padrão, de modelo a ser observado por aqueles que confiam em Deus? Porque a primeira coisa que Deus quer que você compreenda aqui nesta noite é que no mundo inteiro a águia é símbolo de grandeza e de realeza. A primeira coisa que Deus quer que você compreenda nesta noite é que você não é qualquer coisa, que você não é uma carta descartável, que você não é um ser desprezível diante dos olhos dele, que você é muito importante para ele aqui nesta noite. Segundo Albert Einstein, Deus não joga dados. Isso quer dizer, Deus ao escolher você não lançou uma sorte dizendo, vamos ver se vai dar certo esse cidadão aqui. Não. Quando ele te escolheu e te apontou, ele sabia quem ele estava escolhendo.
Quando Deus te deu um dom, quando Deus te chamou para o Evangelho, Ele sabia em quem Ele estava investindo. Há 5 anos de evangelhos que eu estava caminhando no caminho do Senhor, eu contei isso na escola dominical. Fui pregar na cidade de Jundiaí, e na volta um casal me ofereceu uma carona para mim voltar. Eu aceitei, e no caminho falou assim: ó pastor, eu quero te dar um presente. Eu falei: amém. Eu vou levar o senhor para jantar num dos bairros mais chiques aqui de São Paulo, nos Jardins. Fiquei tudo feliz. Oh, maravilha, comida do bom e do melhor. Cheguei lá. Nesse dia tinha algumas pessoas até importantes, alguns artistas, celebridades da mídia. Eu me enchi tudo, né? Eu me senti assim, sabe? Puxa vida, no meio de pessoas importantes. Tava lá Gilberto Gil na época, eu achava que era gente... Quando eu pensei isso, irmãos, lá dentro de mim uma voz disse assim para mim assim: não é você que deve se sentir tão importante. É eles que têm que se sentir muito importante. Porque eles não estão na presença de qualquer um. Estão na presença de um príncipe dos céus. Estão na presença de um cidadão da mansão celestial. Eles devem se sentir importante. Você nesta noite tem que se sentir importante demais. Sabe por quê? Porque você é importante para Deus. Você pode não ser importante para seus amigos. Você pode não ser importante para o seu patrão. Quem sabe alguém tem julgado você pela sua aparência, pela sua altura, pelo seu linguajar, pelo lugar onde você mora, pelas suas qualidades. Mas acredite, aqui nesta noite você tem um lugar especial no coração do Deus que te chamou aqui para servir a Ele em espírito e em verdade. Somos importantes para Deus. Deus olha você como um cidadão dos céus, como uma pessoa muito querida dele. Esses dias eu vi um pregador pregando, dizendo que Deus não se importa com a tua tragédia, Deus se importa com a tua fé. Isso não é verdade. Deus se importa com a tua tragédia, sim. Deus se importa com a tua dor, sim. Deus se importa com a tua fragilidade, sim. Deus se importa com o teu fracasso, sim. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que Ele intervém na tua situação catastrófica, terrível, e pode transformar a situação da tua vida. Porque Deus se interessa sim por você. Deus se interessa pelas suas decepções, sim. Deus se interessa pela tua fraqueza. Você não é qualquer coisa para Deus, você é muito importante para Deus nesta noite. Amém, irmãos? Segunda coisa que Deus quer que você compreenda: quando você olha e observa a águia. A águia é o único animal que tem a capacidade de mirar o sol e não ter a sua vista embaraçada. É o único animal, segundo a ciência. Isso quer dizer que ela tem uma visão diferenciada de todos os animais que existem. Sabe o que é isso? Deus quer que eu e você tenham uma visão diferenciada de todas as pessoas que não servem a Deus, que não andam com esse livro, que não confessam o nome de Jesus, que não tem a marca da experiência na sua vida de Deus. Deus quer que você olhe a sua família diferenciada. Deus quer que você olhe o seu ministério diferenciado. Deus quer que você olhe para os seus filhos, para o seu pastor, para os seus amigos, para o seu trabalho de forma diferenciada. Ele não quer que você tenha uma visão simplesmente restrita naquilo que você está vendo. Deus quer que você tenha uma visão segundo a ótica divina. Olhe as coisas na perspectiva de Deus. Não enxergue só a ponta do seu nariz. A Bíblia diz que Israel fracassou porque andou por vista e não andou por fé. Não tiver a ótica de Deus. Deus quer que você tenha uma visão de águia, muito além daquilo que você está vendo. Nunca considere o momento que você está passando tão importante. Acredite sempre, algo melhor vai vir ainda. Algo melhor vai vir. Mesmo que hoje está passando uma situação difícil, mas acredite, o quadro maior não se estabeleceu ainda. Algo Deus vai fazer para te surpreender. Amém, irmãos? Terceiro ponto que Deus nos fala ao observar a águia. Toda vez que uma tempestade se forma no horizonte, a águia, ela se assenta no penhasco do monte, fecha as suas asas e deixa que o vento gelado bata na sua face. Enquanto isso, ela está tranquila. Quando ela observa que a tempestade se aproxima, ela alarga suas asas de mais de 2 metros. E ela utiliza da própria tempestade para voar por cima dela.
Deus quer que nós, diante das tempestades da vida, não venhamos a perder o equilíbrio emocional, a nos entregarmos, a confessar que não tem jeito mais para essa situação. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que você utilize da dificuldade que você está passando para poder sobrevoar, subir além dela e utilizar ela para você crescer na vida. O que você está passando, não sei o que é, mas utilize isso para você buscar mais a Deus, para você amadurecer, para você compreender mais a vida que você tem levado, para você buscar mais intimidade com Deus. Deus quer que você use essa tempestade. Infelizmente tem pessoas que não somente vão ao encontro de tempestade, de problema, mas há pessoas ainda que são verdadeiros causadores de tempestades. Não são aquilo que Deus falou para Abraão: ser tu uma bênção. Não. São verdadeiros causadores de tempestade, como o profeta Jonas. Né? A tempestade estava no navio, por quê? Porque Jonas estava lá. Era um causador de tempestade. Nós não podemos ser um causador de tempestade, devemos ser um causador de bênção de Deus, um canal, uma fonte de Deus. Aonde? Em todos os lugares que nós colocarmos a planta do nosso pé. Devemos ser uma bênção em nosso lar, uma bênção em nosso ministério. As pessoas têm que ter o desejo de ficar pertinho de nós, sabe, de aprender conosco, sabe, precisamos entender que as pessoas estão olhando para nós e querendo aprender algo conosco. Sem dizer que a Bíblia diz que os principados e potestades, eles aprendem conosco. Eles aprendem a multiforme sabedoria de Deus, que é manifestado pela igreja. Amém, irmãos? Há uma coisa que a águia nos ensina, que é sobre integridade. Sabe o que é ser íntegro? Íntegro significa ser completo. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a viver uma vida desequilibrada, mas completo, em todos os sentidos. Completo na vida ministerial, na vida social, na vida física, na vida sentimental, na vida familiar, em todos os sentidos. Deus quer que vivemos uma vida em integridade. E se existe uma coisa que a águia preserva muito, é o seu voo em linha reta. Sabe o que é voar em linha reta? É ter uma vida íntegra. Capaz de alguém olhar para você e dizer assim: eu sei quem é essa pessoa. Já viu aquela expressão que diz assim: eu ponho minha mão no fogo por essa pessoa? Ser íntegro. Sabe, irmãos, não é andar com dupla personalidade, aqui sou uma coisa, lá eu sou outra. Não, ter uma vida íntegra, reta, transparente, honesta. A Bíblia diz: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Vida íntegra. Se deve, paga. Sabe, irmãos, uma vida justa é o mínimo que Deus espera de mim e de você aqui nesta noite. Mas a Bíblia fala de um outro pássaro que não anda ou não voa em linha reta, que é justamente o urubu. E toda vez que você vê um urubu voando em círculo, tenha certeza absoluta, lá embaixo existe carniça. O crente que não se santifica, que não busca intimidade com Deus, que não conhece a palavra, que não tem momento de oração, que não se santifica, que não jejua, que não vigia, ele começa a ter atração por coisas mórbidas, coisas podres, coisas que vão causar tragédia na sua vida. Precisamos buscar intimidade com Deus. Precisamos buscar comunhão com Deus. A águia, ela tem uma lei. A lei dela é: eu não sujo meus pés na lama. A intimidade da águia é com a altura. Ela não tem os seus pés sujos na lama, não. Ela tem a intimidade com aquilo que é dos céus. E a Bíblia diz: se já ressuscitasse com Cristo, busca as coisas que são do alto, aonde Cristo habita. A águia tem uma lei chamada a lei do progresso. Sempre os voos da águia nunca é igual ao que ela acabou de realizar.
sempre a altura superior. Sempre mais para cima. É a lei do progresso da águia. Olha como que Deus quer que eu e você venha progredir. Em todos os sentidos da vida. Não naquilo que todo mundo se diz agora no final do ano, né? Ano novo, vida nova. É uma grande mentira. Porque o ano vai ser novo. A roupagem vai ser nova. Mas a vida vai continuar sendo a mesma vida. Sem nenhuma mudança. As promessas farão parte das nossas vidas, mas o seu cumprimento não se realizará. Prometo que esse ano vou ler a Bíblia inteirinha. Prometo que esse ano vou me santificar mais. Prometo que esse ano vou me entregar mais a Ti, Senhor. O começo é maravilhoso. Depois a gente vai notando que tudo aquilo que nós falamos é só uma teoria de vida. Nada disso se tornou verdade em nossas vidas. A águia não tem essa coisa. A águia tem essa lei. Se o ano passado eu li a Bíblia uma vez, esse ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes. Eu vou progredir mais. Eu vou fazer mais. Eu vou caminhar mais. Eu vou me dedicar mais. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. É a lei da águia. É a lei da águia. Por quê? Porque a águia nos ensina lições importantíssimas. Por quê? Porque nós precisamos atentar naquilo que Deus espera de mim e de você aqui nesta noite. Veja da importância da gente observar naquilo que a águia nos ensina aqui nesta noite. A águia, irmãos, é um dos poucos animais que quando ela se encontra no momento de renovação, ela precisa renovar suas forças. Ela precisa revigorar toda a sua estrutura. A primeira coisa que a águia faz, ela fecha a sua agenda de compromisso, dizendo que não está mais para ninguém. E ela se isenta em lugares isolados, e ali, ela começa a lançar fortes golpes com o seu próprio bico, para tirar toda aquela penugem, aquelas penas velhas, porque ela precisa de renovação. E bate o seu bico nos penhascos da rocha, até sair aquela casca, que já está bem danificada, para que um novo bico se forme ali. E segundo os estudiosos, chega até a sangrar. Chega a sangrar. Às vezes nós queremos renovações também, mas não queremos sangrar. Não queremos pagar o preço. Oramos para que Deus nos transforme. Senhor, transforme a minha vida. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um homem abençoado por Ti, uma mulher abençoada. Mas só a oração não muda. O processo da mudança requer um processo de caminhar aonde Deus nos condiciona a caminhar. E a maior escola da renovação não se chama Congresso de Gideões. A maior escola de renovação não se chama pré-congresso de jovens, campanhas. A maior escola de renovação se chama escola do quebrantamento. É onde você na intimidade entra no teu quarto, fecha a porta, e aonde não tem pastor pertinho, não tem marido, não tem mulher, não tem filho, você se abre diante da presença de Deus e com lágrimas quentes, você revela a sua necessidade e o interesse de você ter uma renovação espiritual real e verdadeira diante de Deus. Não aquela coisa para agradar o homem, numa oração de conjugação de verbos, de expressões de palavras bonitas. Sabe que às vezes as pessoas nos impressionam depois da vida, que oração bonita, esse homem é espiritual, esse homem... E às vezes nos falta a renovação real, que é entrar diante de Deus e se quebrantar. Sentir a renovação de Deus, o Espírito Santo nos tomando. A gente sai dali como um verdadeiro Gideão na fé. Um verdadeiro gigante, pronto a enfrentar qualquer coisa, mas que a gente vai glorificar o nome do Senhor, a gente vai. Quando Deus quis fazer isso com Israel, quando Deus quis que Israel fosse um povo renovado, Deus não levou eles no caminho da guerra dos filisteus pelo deserto. Deus sabia que eles não estavam prontos para uma batalha. Às vezes nós nos vestimos de uma couraça falsa, achamos que estamos prontos para tudo, quando não estamos renovados na presença de Deus. Quando não temos as armas de Deus empunhadas em nossas mãos.
quando achamos que estamos aptos a vencer qualquer gigante, qualquer batalha, mas não aprendemos ainda o caminho da submissão a Deus, o caminho da sujeição, o caminho da entrega total e absoluta a Deus para sermos renovados realmente. E Deus disse: vocês não vão pelo caminho do deserto, não vão pelo caminho dos filisteus, do caminho da guerra, vocês vão entrar pelo deserto, porque o deserto vocês vão aprender o que é submissão. E quando vocês aprenderem a se submeterem a mim, então vocês estarão prontos para enfrentar qualquer situação da vida e vencer. A gente vence com as armas que Deus nos possibilita usar. E aí somos renovados na presença de Deus. E aí não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da tarefa, não importa o tamanho da dificuldade, nós vamos em nome de Jesus vencer com a espada do Senhor empunhada em nossas mãos. E vamos ser um povo vencedor. Amém, irmãos? Uma das coisas importantes que a águia nos ensina é que a águia tem uma coisa chamada de preservação. Ela preserva aquilo que ela possui. Ela preserva. E se é uma coisa que a águia preserva muito, que ela zela muito, são os seus filhotes. No livro de Jó diz que a águia é um animal que constrói e tem a preocupação de construir o seu ninho aonde? Longe de todos os predadores. Lá em cima no penhasco. Quem já assistiu essas reportagens, né, sobre a águia, vê como que para eles buscar lá um ovo da águia, há um preço enorme que se paga. Enorme. Porque é uma dificuldade, ela tem isso. O negócio dela é o seguinte: acesso aos meus filhotes, predadores não têm. Eu cuido daquilo que me pertence. Quantos pais, mães, têm a preocupação de deixar uma herança para os filhos? Trabalho de dia e de noite. Deixar uma casa, um terreno, uma conta bancária. Né? Mas não se preocupe em deixar uma herança cultural. Né? Um investimento intelectual. Uma educação religiosa, né, pastor? Não investe nos seus filhos. Já falei, vou repetir. Escola dominical para criança. Você às vezes não tem trazido os seus filhos. Eu já falei isso aqui. Você não investe. Pode ter certeza, o mundo vai investir. Se nós não investirmos, o mundo investe. O diabo investe. Você vê as músicas que os jovens estão cantando aí hoje. Você imagina o futuro do Brasil amanhã depois, que esses jovens que estão cantando esse tipo de músicas profanas e imorais. O que vai se dar amanhã depois? Então, irmãos, ela tem uma lei. Não adianta você ser o grande conquistador do mundo aí fora. Não adianta você ser reconhecido na sua empresa como o homem mais capacitado e habilitado. Não importa se você tem recebido tantas promoções, seu salário tem se multiplicado, sua conta bancária tem subido, não importa nada disso. Quando Deus falou para Salomão: pede o que você quiser, ele falou: não vou pedir riqueza, sabe por quê? Porque o ladrão rouba e a ferrugem consome. Não vou pedir a morte dos meus inimigos, sabe por quê? Porque o diabo levanta outros. Você vai ter sempre inimigos. Qual é o investimento que você tem feito para os seus filhos? Você tem reservado eles? Você tem afastado eles dos predadores? Nós não podemos ser considerados heróis. A Bíblia fala de homens na Bíblia como Samuel. Olha quem foi Samuel, hein? Se você estudar a história de Samuel, você vai ver que Samuel não foi qualquer homem na Bíblia. Foi o homem que começou a saga dos profetas em Israel. Estabeleceu pelo menos escola de profetas. Escola de profetas. E exerceu um ministério de sacerdote, profeta e juiz de Israel. Era um homem importantíssimo. Mas ele fracassou em um requisito: em disciplina dos seus filhos. Se você olhar para Davi, a mesma coisa. Foi o maior rei de Israel, reinou 40 anos. Conquistou tudo que deveria conquistar, mas fracassou em um requisito. Não foi um bom pai de família. Não soube educar os seus filhos. Enquanto estava lá fora, matando gigante, destruindo exército, e conquistando cidade, ajuntando muita riqueza, dentro da sua casa estava um transtorno terrível. O seu lar estava rachando. Conquistou o mundo inteiro
e não pôde conquistar os seus filhos. Não pôde conquistar os seus filhos. Não podemos ser herói lá fora. Não adianta ser reconhecido lá fora como homem de Deus, como homem importante, como um pregador, como um teólogo, como... Não importa nada disso. O que importa é os seus filhos. É o fruto de uma herança que virá a existir continuamente, geração após gerações. Não adianta ser um herói lá fora, irmãos. Não adianta você se cobrir com uma indumentária de aparências bonitas para impressionar as pessoas. Dentro da sua casa, quando se tira toda essa indumentária, revela toda a incapacidade que você tem de, às vezes, administrar uma grande empresa, mas não saber cuidar daquilo que é seu realmente, que é os seus filhos. Invista nisto. Existe uma coisa que a águia preserva muito, é a sua criação. Isso é uma coisa que a águia nos transmite. É o fato de que ela se interessa que os seus filhos sejam extremamente aquilo que ela é. Ela tem uma lei chamada: meus filhos são meus discípulos. Eles caminham por onde eu caminho. Sabe o que é isto? Que o maior tipo de ensinamento que você pode dar para os seus filhos, sabe qual é? O exemplo. O exemplo de uma pessoa honesta. O exemplo de uma pessoa dedicada. O exemplo de uma pessoa de caráter. O exemplo de uma pessoa comprometida com a verdade, comprometida com a tua palavra. Ao dizer: filho, não mente, mas você também dá o exemplo de não ser um mentiroso. De você vincular-se à sua palavra, quando dizer: pastor, conte comigo, pode ter certeza que você vai estar naquele compromisso. Quando você dizer assim: esposa, pode confiar em mim, ela pode confiar realmente. Numa integridade real e verdadeira, comprometido com a verdade. O maior ensinamento que você pode dar para os seus filhos é o exemplo. Não é o falar, não é o cobrar, não é o exigir, não é o pressionar, mas é demonstrar. Mostre isso em atos, em atitudes constantes. E a águia tem isto. Ela mostra o exemplo para os seus filhos. E quando ela observa que os seus filhos têm a capacidade, e chegou o momento deles lançarem voos, mas eles não querem, porque eles estão acomodados com o conforto do ninho. Servir a Deus é uma beleza. É só bênção, né, irmãos? Muitos acham assim: é só bênção, é só glória, é só vitória. Chega o momento de passarmos daquela fase de meninos para sermos adultos, para assumirmos a responsabilidade de homens de Deus, de mulheres de Deus, de não brincar mais com as coisas sérias. Chega o momento de alargar as asas e voar, de estabelecer novas conquistas, de alcançar novos horizontes. É o momento. Chega o momento da gente sentar na cadeira, mas chega o momento da gente levantar e colocar a mão no arado e trabalhar e ver o nome do Senhor ser glorificado. De trabalhar, de fazer algo, de ser útil no reino de Deus. Qual é a diferença que você tem feito, meu irmão e minha irmã, no reino de Deus? Você é um mero espectador da casa de Deus, que vem simplesmente para apreciar uma mensagem, para apreciar o canto do louvor aqui das irmãs, observar a organização da igreja, matar a saudade dos irmãos? Ou você é mais um? Ou você quer ser um que faça a diferença na casa de Deus? No reino de Deus? Qual é o acréscimo que você tem feito no reino de Deus? Qual é? Qual é o investimento que você tem feito no reino de Deus? Ou somos meros espectadores dos espetáculos espirituais? Nos assentamos, não quero me vincular a nada da igreja. Não quero compromisso, pastor. Eu quero só vir, sentar, louvar a Deus, dar 3 glórias a Deus, 2 aleluias, a paz do Senhor, Deus te abençoe, meu irmão. Só isso. Nenhum comprometimento, nenhum envolvimento, nada. Qual o teu acréscimo?
A Bíblia fala que um dia nós estaremos no tribunal de Cristo e muitos vão sair de cabeça baixa envergonhados porque nunca descruzaram o braço, nunca fizeram nada para o reino de Deus. Nunca fizeram nada. Sabe por que nunca fizeram nada? Porque teve um pregador chamado Jonathan Edwards que tem uma frase que diz o seguinte: os que mais pensaram sobre o céu, mais fizeram aqui na terra. E os que mais pensaram das coisas da terra, menos fizeram para os céus. Sabe por que nada fazemos para os céus? Porque estamos pensando muito nas coisas dessa terra. Como ganhar dinheiro, como ser promovido, como se tornar celebridade, como ser paparicados, como alcançar prestígios. Aí nada fazemos para os céus. Agora, quando pensamos nos céus, nas coisas que regem lá em cima, a gente tem uma necessidade enorme de fazer algo aqui na terra que traga sentido e significado ao fato de estarmos aqui. Chega o momento de alargar as asas e voar, irmãos. Chega o momento de descruzar os braços. Chega o momento de fazer algo para o reino de Deus. Gente, nós temos, vou dizer aqui, tantos cursos. Tem até curso de teologia de graça. Tem ou não tem, irmãos? Por que não faz? Tem curso de informática de graça. Tem tantos cursos que se promovem aí de graça. Às vezes paga uma taxa simbólica. Aqui na igreja mesmo, tem aqui o curso de teologia que a igreja paga a metade. Eu dou esse curso há muito tempo e conto no dedo as igrejas que fazem isso. Ainda sobra muito dedo, hein? Sobra muito dedo. Quer dizer, investe. Mas a pessoa não tem interesse de voar. Sabe? Não tem interesse de ver as tendas se alargarem e as estacas se firmarem, pastor. Não querem viver o progresso da vida. Deus está direcionando, Deus está indicando o caminho, estabelecendo novos rumos, e a pessoa diz, amém, é verdade, glória a Deus, o caminho é bonito, mas... Entendeu, irmãos? Tem gente que parou no tempo e no espaço, estagnou-se, não frutifica, não floresce, não progride, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Veja por que Deus nos manda olhar para a águia. Um animal até insignificante. Nem quer saber de águia. Mas olha só o que Deus está nos dizendo aqui nesta noite. Veja o que nós aprendemos. Aí, sabe o que acontece? Pastor, já estou finalizando, pastor. Sei que já tomei bastante tempo nesta noite. Mas deixa eu finalizar a mensagem. E ela tem que tirar o conforto do ninho. Aí sabe o que a águia faz? Ela enche o ninho de espinhos. Aí um desconforto total. O crente não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de vir na escola dominical, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de se consagrar, não tem tempo de orar, não tem tempo de nada para Deus. Aí a coisa começa a apertar. O espinho chega no ninho. Aí ele acha a hora para orar, ele tem tempo para ler a Bíblia, ele faz campanha de madrugada, de manhã, de tarde. Aonde tem culto ele está ali dando glória a Deus. Agora ele achou tempo. Achou tempo. Entendeu, irmãos? Agora ele achou tempo. Tá? Então quer dizer, a coisa apertou. Agora sim ele... Quer dizer, Deus tem que às vezes, irmão, Deus não quer isso, Deus não deseja isso não. Mas há pessoas que precisam desse empurrão, é que nem carro velho, só anda à base de empurrão. Se o pastor não cobrar, se o obreiro não cobrar, ele não faz. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos de um empurrão, de alguém que nos venha a dar um chacoalhão em nós. Sabe? Então a águia tira todo o conforto. Sabe? Às vezes Deus permite. Permite que situações adversas, difíceis, aconteçam para quê? Para a gente levantar e despertar. Sabe, Deus tem dado talentos para cada um de nós. Talentos, e não estou falando de talentos aqui só espirituais, não. Talentos, irmãs boas de fazer um bolo. É um talento glorioso, né, pastor? As irmãs precisam provar esse talento, tá, irmãos? Uma comida saborosa. Né? Irmãs aqui tem um talento de fazer aquele bolo salgado gostoso lá lembra da festa lá? Não vou mencionar a irmã para não revelar, porque hoje não é culto de revelação, né, irmãos? Hoje não é culto de revelação. Irmãos, talentos, dons, veja a habilidade que você tem. Veja as suas capacidades. Inúmeras são elas. Então utilize. Não passe a vida reclamando que não dá certo, não. E não espere a dificuldade chegar, não.
Desembanhe a tua espada nesta noite. Você tem talento. Você é importante. Você pode. Você consegue sim, em nome de Jesus. Não precisa andar de cabeça baixa, não. Não precisa se acuar, não. Não se acovarde, não. Enfrente as situações difíceis e vença em nome de Jesus. Aí o filhote diz, não quero, eu vou me acostumar a esse processo aqui. Tem gente que é assim, está sofrendo, mas não busca Deus. Está apertado, está sendo sacudido, o barco vai afundar, mas ele está lá e não quer sair do barco, não. Sabe, irmão, a coisa está afundando, a coisa está apertando, mas ele não move uma palha. Aí a águia faz assim, espera um pouquinho só. Ela pega o filhote e ela voa com ele. E numa altura, ela lança, ela joga, ela abre as garras. E ela observa o filhote cair. E o bichinho, você imagina só o desespero. Quantas vezes Deus permitiu você chegar nessa situação, às vezes? Meu Deus, acabou tudo. Agora é fatal. Ninguém me tira dessa situação. Lembra lá de José do Egito? Ixi, agora todo mundo esqueceu de mim. Nem um sirineu para ajudar a carregar a cruz. Acabou tudo, os amigos se afastaram de mim. As portas se fecharam, desemprego, doença. Tem nada, acabou recurso, a conta bancária faliu. Acabou todos os recursos. E parece que agora acabou. E o bichinho vai caindo, desesperado. E ela consegue ter um voo impressionante. Sabe o que ela faz? Ela lança um voo rápido como uma flecha. E ela busca ele antes dele se espedaçar no chão. Ela pega. E ela sobe novamente. E faz isso por 2, 3 vezes até ele aprender a voar. Sabe o que é isso? A águia, ela disciplina o seu filho até o último. Mas não abre mão daquilo que lhe pertence. Deus pode permitir, e Deus pode te afligir. Deus pode permitir situações das mais difíceis na sua vida. Mas acredite numa coisa aqui nesta noite. Deus não abre mão da sua vida. Deus não vai permitir o fracasso total e absoluto na sua vida. Ele vai dar um reviravolta e você vai sair por cima. Você só vai aprender a voar. Você vai aprender a lidar com as situações mais difíceis. E você vai cantar ainda o hino da vitória e glorificar o nome do teu Deus. E você vai saber, como diz Davi, eles saberão que existe um Deus aqui em Israel. Eles vão saber que existe um Deus na sua vida. Vão saber que existe um Deus no seu clamor. Eles vão saber que há um Deus que te observa de dia e de noite, que está torcendo para que você vença e seus inimigos sejam derrotados, sejam envergonhados. Como disse Davi, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero que eles se assentem todos em cadeiras confortavelmente e observe a minha vitória. É isso que vai acontecer. Eles vão se assentar bem tranquilos e vão observar o quanto você é vitorioso. Amém, irmãos? Deus não abre mão de mim e de você. Não importa ao ponto que chegamos. Pode ter certeza. Quando todas as palavras falharem, os recursos humanos, quando todas as condições fracassarem, existe um ser que não abre mão de você. Porque você é muito especial para Deus.